Oi a todos, boa noite. Hoje eu quero dar uma palavra inicial aqui de condolências e de sentimentos à Guidinha e à sua família pelo falecimento de Tico. No dia 31 de maio último, nós tivemos ali o privilégio de estar na casa deles e Tico ali confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebeu o batismo e foi um momento assim muito especial em que estivemos juntos ali, participando daquele momento em que houve festa no céu por aquela vida que entregou-se ao Senhor Jesus Cristo. E na manhã de hoje, ele foi ao encontro do Senhor, ele está com o Pai. Então, que Deus abençoe, conforte Guidinha, os seus filhos, todos os seus familiares. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre toda essa família. E a igreja os abraça neste momento. Mas o consolo e a esperança que nós temos de que um dia estaremos todos juntos. Bendito seja o nome do Senhor por essa fé e por essa esperança. Amados, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que eu quero até dar alguma sequência, não diariamente, mas com uma certa frequência, sobre os últimos acontecimentos. Então, vez por outra, nós vamos, nesse momento que nós estamos aqui, essa conversa com a igreja, essa palavra para a igreja que nós temos postado aqui diariamente, queremos falar sobre os acontecimentos espirituais e os acontecimentos que estão por vir. Então eu gostaria de começar esse assunto lendo um texto em Daniel, profeta Daniel, capítulo 9, eu quero ler a partir do verso 20, que diz assim: Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha primeira visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Será num dilúvio o seu fim, e até ao fim haverá guerra,
desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, neste texto aqui, nós vemos uma revelação da profecia. E Daniel, ele teve várias revelações, várias visões diferentes e praticamente falando dos mesmos acontecimentos. Vamos ver no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e nos seguintes, falando das coisas que hão de acontecer. E neste momento aqui, diz que foi no primeiro ano de Dário, filho do rei Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, Daniel, observando os escritos do profeta Jeremias, ele entendeu que aqueles 70 anos determinados para o cativeiro haviam acabado. Então ele se coloca diante de Deus em oração, clama ao Senhor, principalmente confessando os seus pecados e os pecados do seu povo Israel. Então, a primeira parte do capítulo 9 de Daniel é justamente essa oração de confissão, de quebrantamento diante do Senhor. E quando ele ainda estava orando e confessando o seu pecado e o pecado do seu povo Israel, vem Gabriel, o anjo Gabriel. Este anjo Gabriel, ele é citado algumas vezes na Bíblia. É ele quem traz essa mensagem a Daniel e o mesmo Gabriel que visita a jovem Maria, anunciando o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Esse Gabriel, esse anjo, traz para Daniel o entendimento e o sentido daquilo que Daniel estava recebendo do Senhor, aquela visão. Quando diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E essas 70 semanas, elas têm um objetivo, um fim determinado. São 70 semanas de anos. Cada semana são 7 anos. Então aqui está falando de 70 semanas, divididas em 3 períodos: 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. E qual o objetivo dessas 70 semanas? O que acontece ao final dessas 70 semanas? Está dizendo aqui: para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então nós entendemos por aqui que são 70 semanas definitivas. Ao final das 70 semanas está estabelecida sobre a terra o reino eterno de Deus. Quando diz
sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas e 62 semanas, elas estão na sequência, elas estão sem intervalo. 7 semanas, imediatamente começam as outras 62 semanas. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. É o que logo aconteceria quando o rei Ciro ele emite a ordem para que Jerusalém seja reconstruída. E o povo de Israel, que era cativo na Babilônia, tinha permissão para retornar para Jerusalém e para reconstruir a cidade e o templo. Então, a partir desta ordem, inicia-se a contagem de 70 semanas, 7 semanas e depois 62 semanas. No final do segundo período de semanas, das 62 semanas, será morto o ungido e já não mais estará. Este ungido aqui é o Messias. Então já está nos falando aqui da morte, do sacrifício de Jesus Cristo. Então, depois das 62 semanas, Jesus Cristo será morto, o Messias, e já não estará. Então já está dizendo que ele será morto, ele é sepultado, ele ressuscita e já não mais estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Foi o que aconteceu no ano 70. O general Tito, por ordem do imperador romano César, destrói a cidade de Jerusalém e o templo, e não ficou uma pedra sobre a outra, conforme Jesus Cristo já havia anunciado. Diz que o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, terminando as 62 semanas, acontece um grande intervalo de tempo. Um intervalo de tempo indeterminado. No fim, como aqui está dizendo, ele fará firme aliança com muitos. Ele quem? Esse príncipe que há de vir. Então entendemos por aqui que não se trata de um príncipe humano, o povo de um príncipe que há de vir. Então, é uma potestade espiritual, um príncipe de demônios que já atuará naquela época lá, desde a época do Império Romano, e diz que no final ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. O que Daniel está dizendo aqui, ou seja, o anjo Gabriel está dando o sentido, a explicação para Daniel, é que será firmado no final um acordo, uma firme aliança com muitos. Entendam que não é com todos, mas ele vai firmar uma aliança com muitos, muitas nações, muitos povos se unirão numa aliança. Será uma aliança global, que envolverá muitos povos, muitas nações, por uma semana. Então será feito um armistício, uma aliança de paz, por 7 semanas. Então este príncipe que há de vir.
nós veremos em outras oportunidades quem é, na verdade, este príncipe. Mas já adiantando aqui, como no Novo Testamento, em Apocalipse, fala sobre o anticristo, a chamada besta apocalíptica. Fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, estes 3 últimos anos e meio será de grande tribulação, de grande assolação, de muita abominação, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós veremos depois os textos que falam sobre a destruição deste príncipe que há de vir e que fará esta aliança. Mas algo assim que nos consola, e que nós vamos estar conferindo aqui em muitos outros textos, se você quiser, você já pode fazer uma leitura aí de Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 8 ou do capítulo 7, sobre as coisas que estão por acontecer. Coisas que já aconteceram, mas coisas que estão ainda determinadas para acontecer. E a nossa esperança, a nossa fé, é que verdadeiramente esse reinado deste príncipe diabólico que há de vir, ele vai durar muito pouco, porque os santos do Altíssimo vencerão após muita perseguição, muito sofrimento, mas os santos do Altíssimo vencerão e reinarão com Cristo para sempre. Então que, graças a Deus, nós temos esta confiança na palavra de Deus e nas profecias que estão se cumprindo. Não sabemos se nessa geração ou noutra geração, mas que acontecerá, acontecerá. Então que cada um de nós estejamos firmes em nosso Senhor Jesus Cristo, porque aconteça o que acontecer, não podemos voltar atrás, não podemos retroceder, temos que olhar firme para o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, porque a vitória é garantida para os santos do Altíssimo. Que Deus te abençoe, Deus esteja contigo, vamos continuar orando, vamos orar pela igreja do Senhor, que seja uma igreja firme, que persevere, aqueles que estão vacilantes, aqueles que estão caídos, venham a tomar uma posição com o Senhor. Aqueles que estão frios, aqueles que estão acomodados, que despertem enquanto é tempo. E vamos orar pelo nosso país. Que o nosso país seja um país diferente em todas essas coisas que estão acontecendo, porque sabemos que o reino do anticristo pode ter planos, projetos para o nosso país, mas que aqui nós possamos ter paz. Vamos orar por isto, mas estejamos preparados em Cristo para tudo o que vier, mas a vitória já é garantida para os filhos de Deus. Então esteja firme, esteja no Senhor, e nós vamos em outros vídeos continuar com estes estudos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.